Estamos iniciando a nossa aula número 221 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Essa é a última aula que nós comentamos esta resposta dada por Emmanuel, que é a pergunta 304 do livro O Consolador. Como nós dissemos, Emmanuel respondeu aqui, respondeu um total de 411 perguntas, 411 do Consolador, sobre todos os assuntos que vocês possam conceber, ou quase todos. Mas a pergunta 304, ela tem esse texto: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a partir disso, Emmanuel deu sua interpretação, que nós exaustivamente já comentamos, Allan Kardec deu a sua, e hoje, então, nós vamos sintetizar o pensamento espírita e o pensamento do professor, que é o pensamento também dos espíritos da codificação, porque o nosso trabalho é em cima da Sociedade Espírita Parisiense, ou seja, o que foi feito no espiritismo francês e que teve como origem a grande Sociedade Espírita Parisiense. Se vocês quisessem dar algum sentido, eu gosto sempre de brincar, eu diria que a alma máter do espiritismo está na Sociedade Espírita Parisiense. Não há alma máter no Brasil. A alma máter está lá, quando Allan Kardec, em 1858, fundou a Sociedade Espírita Parisiense. E esse é o texto do espiritismo francês, e esse é o texto do espírito da codificação, e este é o pensamento kardecista. Vamos lá. Síntese da interpretação do professor Kardec sobre a pergunta 304 do livro O Consolador. Allan Kardec penetra no impacto sociopolítico, moral, religioso da doutrina de Jesus. Tem um impacto social, político, moral e religioso da doutrina de Jesus. Seu pensamento acompanha a pergunta 783 do Livro dos Espíritos. É essa pergunta que nós temos que nos sustentar, que ela define muito claramente aspectos importantes sobre a lei do progresso. Pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha? Resposta: ao progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. É um estado inicial do progresso. Porém, quando um povo não progride rápido e suficientemente, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que lhe transforma. Então, há dois mecanismos. O mecanismo inicial da lei do progresso, que eu figuro assim como um móvel, um objeto num plano inclinado. Esse objeto está no plano inclinado, ele fatalmente está sendo atraído pela gravidade, a lei da gravitação universal, e vai chegar ao solo. Então ele tem que descer. É mais do que óbvio, porque ele segue uma lei física. Fazendo analogia com a lei do progresso, nós dissemos o seguinte: o mundo ele tem que seguir a lei do progresso. Ele é arrastado, como a lei da gravitação universal arrasta o objeto. E esse arrastamento, né? Ou seja, o progresso que vai trazendo a evolução da civilização, ele é lento e regular, porque ele vem pela força das coisas, da própria movimentação gravitacional, entre aspas. Mas há determinados momentos que precisa sofrer um abalo, porque o progresso não está sendo suficientemente eficaz, seguindo esse movimento do plano inclinado. O abalo é o empurrão que alguém dá lá de cima no objeto, com a mão, ele desce mais fortemente. Então, são as duas condições que vão facilitar, que vão permeabilizar e justificar a lei do progresso e, subsequentemente, a evolução do homem. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo estabelecido pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. Ele tem que progredir.
As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Estas germinam durante séculos. Depois, de repente, irrompem e fazem desmoronar o velho corruído passado, que não mais está em harmonia com as necessidades novas, nem com as novas aspirações do povo. Então, essas revoluções morais, como as revoluções sociais, elas vão se filtrando aos poucos e ficam como séculos, né? Em determinado momento elas aparecem. A analogia didática que cabe aqui é como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg é um pedacinho dele, né? Porque a maior parte dele está sob a água. Enfim, essa movimentação, nesse crescente de formação do gelo, a nível ainda subaquático, que vai dar um empuxo para subir a ponta, isso aí demora muito tempo, mas nós só vemos a ponta. Mas a ponta ela foi decorrente de séculos e séculos de impregnação da sociedade e da cultura do homem e dos seus juízos de valor por determinadas leis. Frequentemente, como eu disse, a ponta do iceberg, o homem não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea que o atingem nos interesses materiais. Aí é a crise. Tá? Ele percebe a crise. Aquele que tem o seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência. Quer dizer, os homens comuns só se detalham na crise. Os homens que são mais reflexivos sabem que essa crise vai gerar algum benefício futuro. Ou seja, como diz o Espírito, que do mal Deus faz o bem. São as tempestades e as tormentas que saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado. Comentários. Os espíritos da codificação apontam a lei divina do progresso como a grande responsável pelo aperfeiçoamento das civilizações. Os espíritos da codificação apontam a lei divina do progresso como a grande responsável pelo aperfeiçoamento das civilizações. E caso não havendo, surge o que chama de abalo físico, provavelmente, no caso físico, fenômenos da natureza, cataclismos, tsunamis, terremotos, maremotos, etc. Guerras, pandemias, como é o caso de hoje. Imoral, abalo moral, aparição de novos juízos de valor, nova ideologia de caráter ético. Muito bem, então, o que aconteceu com Jesus? A doutrina de Jesus, ela produziu esse abalo, produziu esse empurrãozinho lá em cima, no objeto que está no plano inclinado. Como a humanidade progredia lentamente e aquém das expectativas da lei do progresso, então foi movimentado um adendo a esse progresso, um empurrãozinho. Aí veio a doutrina de Jesus. Quando a doutrina de Jesus surge, vão surgir posteriormente a ela as revoluções sociais, as modificações nas ideias religiosas, as modificações nos sistemas éticos, etc. Enfim, é um abalo imenso, né? Então, esse abalo, para nós, está consubstanciado na metáfora da espada, porque essa espada realmente ele não veio trazer a paz, ele veio abalar, ele veio trazer, com a sua doutrina, esse abalo ligado ao progresso. Como se observa, a visão do espírito comunicante é linearmente social e cultural. Isso também é importante para nós, porque o espiritismo, como filosofia, ele não está distrito a um centro espírita, dentro de um centro espírita. As pessoas acham que entrando no centro espírita, como antigamente entravam na igreja, ou em outro centro religioso, e se rezarem, pedirem, fazerem aquela liturgia que muitos centros espíritas têm, roupa branca, água frutificada, passe, não falar, não sentar, quase não respirar, andar, sentar, não fazer barulho, tudo isso é normal. Mas seguindo essa liturgia,
eles vão ter alguma benesse. Né? Mas esquecem que, como filosofia, o Espiritismo mostra que essa benesse vai sair das suas ações sociais, porque o homem é um agente social. Como o Kant disse, o homem é um agente social. Quer dizer, a sociedade existe e todas as suas estruturas sociais existem porque foram produzidas pelo próprio homem. O homem que produziu a cultura, o homem que produziu a educação, o homem que produziu a indústria, o trabalho, o comércio, o homem que produziu a ciência, o homem que produziu a religião e as tradições religiosas. Enfim, o homem é o grande agente formador social. Então não se pode criar uma miopia e achar que a religiosidade calcada na prece unicamente, sem uma contrapartida de ações no mundo, tem um caráter de eficaz, de efetividade. E mais ainda, o Espiritismo mostra nisso que realmente o que caracteriza a nossa ação no mundo é a caridade, porque a caridade é o amor à ação. Quando nós estamos no mundo e praticamos a caridade, aí nós somos o quê? Estamos coerentes com as leis divinas de Deus, que é a lei que propõe a caridade, a lei da justiça, o amor e a caridade. É a 10ª lei. Então nós temos que sair desse mobilismo religioso, dessa monotemática religiosa, desse monoideísmo religioso, desse cleriquismo religioso, desse misticismo religioso, desse radicalismo religioso, achando que por aí nós vamos encontrar alguma solução e não encontraremos, retardaremos o nosso progresso. É isso que nós vamos conseguir. Então, nesse contexto, segundo a lei do progresso, o homem, a ideia de Jesus, a doutrina dele, ia inflar o meio social, o meio cultural, o meio religioso, enfim, toda a cultura da época e posteriormente. Portanto, a visão dos espíritos é social e cultural. É diferente, não é? Porque, por esse aspecto. Não é? Não há lugar para misticismo ou polarização religiosa. Eu fiz aqui esse gráfico sobre o que eu falei, que vai sair futuramente no livro, se Deus quiser. Vamos lá. Aperfeiçoamento da humanidade. Linhas de ação segundo a lei divina do progresso. A lei divina do progresso atua. O progresso atua em duas ondas, em dois movimentos. Primeiro movimento, a lei divina do progresso, pela força das coisas. Pá! É uma força regular e lenta. É o objeto que desce do plano inclinado. Quando esse objeto não desce no tempo suficiente, tem que haver um empurrão. Tem que haver alguém colocar ele. Aí tem que vir uma segunda onda, que é a nova atuação. Essa segunda onda, o espírito comunicante chamou de abalos. Abalos físico, morais e sociais. Foi isso que a doutrina de Jesus fez. E com esses abalos físicos, sociais e morais, haverá uma transformação social, religiosa e cultural. E daí, enfim, o homem alcançará um progresso maior. No início foram guerras, destruições e mortes, mas os efeitos a longo prazo da doutrina do Cristo foram altamente favoráveis à evolução do homem. Então, eis aí a metáfora da espada, explicada segundo a filosofia espírita e segundo o pensamento lógico e racional que o espiritismo faculta, movimentando o homem não só como homem religioso, mas como homem social e com obrigações e deveres perante a comunidade e ao próximo. Vai muito mais além do que só um ato religioso. Vai para os efeitos morais e éticos desse ato religioso. Por isso que Allan Kardec diz que o Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de efeito moral. Só que esses efeitos morais que nós estamos vendo aqui, nessa metáfora da espada, esses efeitos morais também se estendem a um ato de fé em Deus. Aí ganha a conotação religiosa, do homem para com Deus,
da consciência da existência de Deus, da adoração a Deus, que é a primeira lei divina, do respeito e o amor ao próximo, que é o outro ato, eu diria, dessa, entre aspas, liturgia religiosa espírita. Então, a razão, a lógica, o pensamento linear e analítico nos levam a essa fé e essa consciência da existência de Deus. E a partir dela, a um ato religioso em que nós expandimos essa fé, que por sinal é inata em todos nós, para um ato de amor ao Pai e agradecimento por tudo que Ele nos legou e nos lega através do conhecimento e do saber, hoje consubstanciado pela grande doutrina espírita. É isso, pessoal. Lei do progresso. Sua interpretação alcança a doutrina de Jesus, essa interpretação social e cultural, e identifica com abalo moral, foi como eu falei, que decorre da lei divina do progresso. Exatamente. É a articulação da mais clara filosofia espírita, substanciada pela lógica e pela razão. Como é bom a gente sair pela filosofia, pela lógica e razão, saindo desse pieguismo religioso, né? Como é bonito. E nós abraçamos Deus de uma outra forma, uma forma mais amadurecida. O abalo moral adquirido, produzido pela doutrina de Jesus, impactou em seus primórdios, segundo o versículo de Mateus 10, a sociedade e a cultura religiosa clerical judaica. Isso foi lá na época de Jesus. As primeiras vítimas aparecem. Jesus é o primeiro de um número incontável, que se alongará por quase 2.000 anos. Um número incontável de pessoas que morreram. De sua parte, o homem apropria a imagem de Jesus, dizendo representá-lo no mundo como Jesus fosse uma propriedade, um bem utilizável. Então, o homem entendeu que Jesus, a imagem de Jesus, o que Jesus, entre aspas, o que ele escreveu, o que ele disse, não, o que eles redigiram, podia ser utilizado como instrumento de poder. Um projeto de poder. Ora, se eu coloco Jesus dentro da minha igreja e digo que eu represento a palavra dele, e crio rituais e cerimônias que são destinadas a consagrá-lo, e por outro lado, eu como clérigo, fico como intermediário junto ao fiel que me procura, junto a Deus, então eu ganho um grande poder religioso. E esse poder religioso, ele atua sob a vontade do clérigo, definindo o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, e criando uma série de juízos de valor, de tal maneira que o comportamento dele está submetido a meus próprios critérios, às minha própria legislação, no caso, teológica. E assim se formaram as grandes corporações religiosas comandando a massa através desse sistema de fé, que não é exatamente o que Jesus propôs, mas eles caminharam. Da nossa forma, nós saímos, o Espiritismo sai de todo esse sistema, não apropria Jesus. Jesus ele nos traz a sua doutrina, e nós temos como modelo e guia, mas não temos aqui ele, como podemos dizer, como nós representarmos Jesus. Nós não representamos Jesus, ninguém na nossa cultura espírita pode representar Jesus. Dissensões, lutas, guerras, martírios, torturas, morte crescerão no céu da humanidade, como mortalha envolvendo o cadáver da razão e do amor. É a grande mortalha que vai cobrir a morte da razão e do amor por tantos séculos. A espada será levantada. E qual o mito de Damocles? Damocles tinha um mito grego, da mitologia grega, que ele tinha uma espada pendente sobre a cabeça. Qualquer hora aquela espada ia cair, então ele vivia numa angústia eterna, que era o castigo dele. E qual o mito de Damocles? A espada penderá sobre as cabeças dos heréticos, dos blasfemadores, dos violadores de uma fé cruenta e assassina, os judeus que violaram essa fé, os protestantes, os muçulmanos, os sarracenos e tantos outros
perseguidos pelos autos da fé, pela Santa Inquisição. Sim, definitivamente, para a humanidade, o evento do cristianismo trouxe sofrimento, sangue e dor. É isso que foi a espada. Ao correr do século, coloriu-se de nuances apocalípticas, traçadas aqui e acolá nessas cores mais fortes, pela teologia e os artigos de fé de cada religião. Portanto, nós fechamos aqui dizendo: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Mateus 10, 34, 36. Terminamos, alunos. Terminamos. A reflexão que surge. Acompanhe essa lógica kardecista, por favor. Não se percam nesse cipoal de médios. Não se percam nesse cipoal de espíritos. Cada um tem a sua verdade, consequente sua visão de mundo. O próprio Emmanuel já diz que o conhecimento depende da evolução. Ele mesmo se diz, na introdução do seu livro, que ele chamou de Definição, que ele também é limitado. Ele não tem a última palavra. Não se percam. Não se percam. Sigam a lógica, sigam a razão, estudem. Estudem a doutrina. Nós vemos aqui a lei do progresso. Essa lei do progresso pode ser aplicada a todos esses espíritos e médios que estão dando mensagens falando sobre transição planetária, regeneração da Terra, missão, função do coronavírus, todos eles estão falando. Mas quando nós colocarmos, se pudéssemos nos colocarmos frente a frente a eles, assim como eu estou de você, eu pediria, só diria o seguinte: a pergunta 783 do Livro dos Espíritos, a lei do progresso, ela assinala que o progresso pode correr de maneira lenta e regular ao longo dos séculos, pela força das coisas. E não havendo progresso alcançado o seu ponto de eficácia, Deus suscita abalos sociais e morais à humanidade que empurram-na para um progresso mais acelerado. O que o senhor pensa disso? Quando o senhor fala de transição planetária, data limite e regeneração da humanidade, o que o senhor pensa disso? É isso, alunos. Fiquemos seguros e firmes. Amanhã nós voltaremos. Que Deus e Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade.